Ora vivam! Bem-vindos à maioridade do Pergunta Simples. Sim, hoje é a 18ª edição. Talvez por isso mereça uma avaliação positiva no Apple iTunes ou um comentário na página. Agradeço também que falem deste podcast sobre comunicação a alguém que nem sabe aquilo que está a perder. Hoje falamos de ciência. Com António Granado, professor de jornalismo, jornalista, sempre jornalista, de ciência e não só. E um dos mais ácidos críticos de algum jornalismo que vamos vendo por aí. Será que a ciência nos salva desta pandemia? A narrativa do vírus é forte, o bicho é minúsculo, mas os estragos são bem visíveis. Os tempos modernos oferecem-nos em pleno palco, frente aos nossos olhos, a ciência a funcionar em tempo real. Os passos, as descobertas, o conhecimento, mas também as dúvidas, os falhanços e as incertezas. E lidar com a incerteza é seguramente uma coisa que nós não sabemos fazer bem. Entre os cientistas e a opinião pública, fazendo pontes, traduções ou criando histórias, estão os jornalistas de ciência. Ou melhor, os jornalistas que escrevem sobre ciência. Cabe-lhes explicar o infinitamente complexo de maneira simples, direta e perceptível. Mas afinal, o que define um jornalista? O que escreve? Como escreve? Ou há um ingrediente secreto, António Granado? Eu acho que um jornalista é em primeiro lugar, curioso. Não é? O José Luís Sebrián, naquele livro que escreveu Cartas a um Jovem Jornalista, fala nisso, não é? Que essa é a primeira característica do jornalista. O jornalista tem que ser curioso, o jornalista tem que estar interessado no mundo que o rodeia, tem que gostar de interpretar esse mundo que o rodeia, tem que perceber que existe uma ética profissional por trás da sua profissão, ou seja, é isso que distingue um jornalista de um comentador do Facebook. Um jornalista tem uma ética profissional. Portanto, não vale tudo. Não vale tudo. Já agora, então deixa-me provocar-te. Tu és professor universitário e a maneira como nós escolhemos os melhores miúdos para ser qualquer coisa, não interessa, podem ser jornalistas ou outra coisa qualquer, tem muito a ver com que nota é que tu tiraste a matemática e muito pouco com esses critérios todos que tu acabas de descrever. Eu acho que um bom jornalista é aquele que consegue escrever bem e consegue desenvolver temas jornalísticos com interesse para o público em geral e aquele também que tem alguma preocupação de serviço público. Eu acho que o jornalismo é sempre, em todas as condições, é sempre serviço público. Não há jornalismo sem ser jornalismo de serviço público. Portanto, o jornalismo persegue sempre a ideia do interesse público. O que é que toda a gente tem que saber para depois formar a sua opinião e a sua decisão e seguir em frente? Sim, é absolutamente fundamental que o jornalista dê voz àqueles que têm menos voz. É importante também que o jornalista dê voz àqueles que têm credibilidade e não dê voz àqueles que não têm qualquer credibilidade. A escolha das fontes? Sim, a escolha das fontes é absolutamente fundamental, ou seja, não faz nenhum sentido um jornalista entrevistar uma pessoa que acha que a Terra é plana. Não faz sentido nenhum. É uma curiosidade, é giro, tem piada, mas jornalisticamente eu não o posso subir à condição de uma fonte privilegiada a quem eu entrevisto no telejornal, por exemplo. Então, mas se alguém quer dizer que a Terra é plana, o que é que obsta? Porque é que has de tu limitar essa condição de alguém que afirma convictamente que a Terra é plana, embora suspeitemos que não, que provavelmente a Terra é redonda. Provavelmente a Terra é redonda, exatamente por causa disso, por todos nós sabermos que a Terra é redonda, é um facto, nós não devemos dar voz àqueles que produzem pseudofactos ou pseudociência. Não é? E isso é uma das características que eu acho que distingue os jornalistas. O jornalista deve pesar a importância das suas fontes segundo a credibilidade dessas fontes, ou seja, e portanto tem que ter muito cuidado em transmitir informação que não tem qualquer credibilidade ou não tem qualquer validação. Ou seja, por exemplo, um dos casos em que acontece sistematicamente em Portugal durante o defeso, não é? Entre os meses de junho, julho e agosto, que é os anúncios sistemáticos das transferências de jogadores, que depois nunca acontecem. Portanto, isso
não é servir o interesse público, isso não é servir os leitores. O jornalista serve os leitores, o jornalista não serve as fontes. E esse é um dos problemas. Quando os jornalistas se colocam a servir as fontes, o caldo está entornado. Neste caso, estamos a falar de, obviamente, fontes interessadas que querem ver refletir nas páginas dos jornais uma coisa que lhes dava um jeitaço. Que dava-lhe um jeitaço saber que fulano de tal está a ser preferido, está a ser pretendido pelo Barcelona, quando é falso, porque isso pode fazer subir o valor desse jogador. E o jornalista não tem que dar, se não consegue confirmar essa informação, se há uma única fonte a dar-lhe essa informação, o jornalista tem que ter cuidado de não estar ali ao serviço das fontes. O jornalista não é um pé de microfone. O jornalista é algo que pensa, é um pé de microfone, alguém que segura o microfone, mas que tem um cérebro. Não é? Um pé de microfone não tem cérebro. E já agora, como é que tu enquadras aqui? Todos os jornalistas negociam, esta é a palavra, acho que não encontro outra, negociam com as suas fontes notícias. Algumas são verdadeiramente retumbantes, são notícias absolutamente extraordinárias, outras um pouco menores, mas há sempre uma dança aqui entre o interesse da fonte, que é fonte, e o interesse do jornalista, por outro lado, informar. Onde é que tu encontras esse equilíbrio? E quanto mais importante é a fonte, mais difícil, imagino, isto se torna. Sim, digamos, há um sociólogo norte-americano que diz que o jornalismo, a relação entre jornalistas e fontes é uma espécie de tango, não é? É preciso dois para dançar o tango, é preciso dois para fazer jornalismo, e muitas vezes são as fontes que dominam essa informação. Aliás, se nós pegarmos num jornal hoje, não é? Provavelmente 100% das notícias que saíram num jornal hoje, ou no telejornal de hoje à noite, ou num noticiário rádio, 100% dessas notícias são notícias que foram colocadas lá pelas fontes. As conferências de imprensa foram feitas para ser noticiadas, os jogos de futebol foram feitos para ser noticiados, as comunicações dos presidentes foram feitas para ser noticiadas. E mantemos aquela tradição de presidente primeiro, depois o primeiro-ministro, depois os deputados, por aí fora. Sim, sempre... claro. As fontes já têm um controle enorme sobre a agenda jornalística. Já tem um espaço. Já têm um espaço, controlam essa informação. Nós sabemos que a importância da fonte, quanto mais importante é a fonte, mais probabilidade essa fonte tem de aparecer nos mídias, e nós sabemos isso. Portanto, darmos ainda mais espaço a fontes que têm informações que não são verdadeiras, eu não me preocupo com a informação que é verdadeira. Eu preocupo-me com a informação que não é verdadeira. A informação que é claramente dada para que seja publicada para um interesse mais ou menos inconfessável da fonte. Todas as fontes têm interesse em que as informações saiam. O jornalista deve pesar se essa informação é suficientemente importante ou é suficientemente verdadeira que vale a pena pôr em causa a minha credibilidade. E constantemente nós vemos notícias publicadas que nada têm a ver com a veracidade das informações, ou seja, a fonte teve interesse em que essa informação saiu. O que aconteceu na última remodelação governamental, por exemplo, é um caso típico, que é, toda a gente diria que a Ministra da Justiça ia sair, que o Ministro da Educação ia sair, que o Ministro da Ciência ia sair, nenhum deles saiu. Portanto, quem passou essa informação aos jornalistas estava interessado em que essa informação fosse dada, fosse publicada assim como está. O jornalista não conseguiu verificar essa informação, não conseguiu, e por isso simplesmente papagueou, citando fontes próximas de não sei quem, papagueou essa informação. A informação era toda falsa, toda ela. Aliás, como por exemplo a mudança da Procuradora-Geral da República, não é? O Expresso, 2 dias antes dela mudar, diz: Procuradora mantém-se, não é? Na manchete do jornal. E portanto, porquê? O Expresso não inventou esta notícia. Esta notícia foi dada por alguém. Alguém plantou. Claro, alguém plantou essa notícia. Portanto, o Expresso serviu apenas como um local onde se plantam notícias. E isso é o que o jornalista não pode fazer. Há uma coisa que me anima e que é uma das tuas irritações prediletas, que é quando, exatamente nas remodelações, ou melhor, quando se forma um novo governo, os jornalistas de todos os órgãos de comunicação social, vamos poder ser democráticos, se dedicam a tentar encontrar os candidatos certos, anunciando-os como ministros. Sim. Portanto, ou seja, são fontes que estão interessadas em que fulano de tal apareça. Às vezes
Porquê? Porque são amigos dessa pessoa e querem que essa pessoa eventualmente fique no radar. Outras vezes é porque são inimigos dessa pessoa. Para queimar essa pessoa. Ou seja, para queimar claramente essa pessoa. E os jornalistas servem esses propósitos inconfessáveis das fontes. E isso não é jornalismo, é tudo menos jornalismo. A adivinhação é tudo menos jornalismo. O jornalismo não é adivinhação. Vamos falar de ciência, aliás, esse era o tópico fundamental desta nossa conversa. Se a ciência nos salvar desta pandemia, ou melhor, se a ciência não nos salvar desta pandemia, qual é o legado que nós deixamos aos extraterrestres que um dia nos vão visitar aqui vendo um planeta vazio? Que história é que nós deixamos? Não, eu acho que a ciência nos salva desta pandemia. Parece-me absolutamente claro que a ciência... Onde é que assentas a tua fé? Eu assento a minha fé em factos. Ou seja, parece-me que aquilo que tem vindo a ser desenvolvido pelas várias empresas farmacêuticas, pelos governos, etc., pela colaboração de cientistas de todo o mundo, torna claro que esta é provavelmente a vacina mais rápida de sempre. Não, esta não é provavelmente, é mesmo a vacina mais rápida de sempre. Eu acredito... E aqui os cientistas tiveram um papel crítico. Aqui os cientistas tiveram um papel absolutamente crucial e fundamental mesmo durante esta pandemia, não só na primeira fase, naquela que tem a ver com a transmissão das informações, etc., como também no desenvolvimento das próprias vacinas. Portanto, eu acho que a ciência, em alguns aspectos, sai reforçada desta pandemia. É claro que também o que nós vimos durante esta pandemia foi a ciência em tempo real. E a ciência em tempo real é o que se passou aqui. Máscaras sim ou não? Primeiro a evidência científica apontava para que se calhar não, e depois se calhar sim, e agora também não sim. havia muitas no mercado e portanto exatamente. Se calhar portanto, a explicar. Ou seja, há... digamos, a ciência vai evoluindo, não é? Nós, quer dizer, todos nós, quer dizer, aqueles que são mais velhos lembram-se certamente, já não é do nosso tempo, digamos assim, mas durante os anos 50 e início 50, se eu não me engano, e princípios dos anos 60, havia um medicamento que era dado às mulheres grávidas, não é? Talidomida, que foi colocado no mercado, as mulheres grávidas tomaram talidomida e os fetos nasceram com gravíssimos problemas. E, portanto, digamos, percebeu-se aí, também houve a partir daí regras muito mais estritas para o teste de medicamentos, etc. Portanto, já houve, a ciência vai evoluindo, ou seja, há uma possibilidade de fazer um teste clínico, depois essa vacina vai-se testando, passa por várias fases e depois é administrada. Um medicamento acontece exatamente a mesma coisa. Mas o facto é que nós lidamos mal com a incerteza. Esta ideia de que agora sabemos uma coisa, então e agora estão-nos a dizer o contrário, faz desde logo a opinião pública menos conhecedora destes processos dizer: mas esta gente nunca mais acerta? Pois, não, isso é verdade. Mas isto é a ciência. A ciência é exatamente isto. Ou seja, há coisas que nós temos a certeza absoluta. Factos. A Terra é redonda. Facto. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Há outras coisas que nós não temos a certeza. E essas coisas, aos poucos, não é? Uma teoria vem substituir a outra teoria, vem substituir a outra teoria. Portanto, digamos, a tal história, não é? De estamos aos ombros de gigantes, não é? Quer dizer, cada cientista está aos ombros de um outro cientista. E a ciência faz-se nesse contraditório. Sempre nesse contraditório. Faz sempre nesse contraditório. Por isso é que às vezes os artigos são publicados e às vezes são retirados. Ou seja, porquê? Porque o artigo se provou que tinha algumas falhas graves. E deixou de fazer sentido. E deixou de fazer qualquer sentido. Mas aos poucos se vai evoluindo. Há determinados medicamentos que eram utilizados, não é? Quer dizer, há imensas pessoas. Há um grupo na Universidade do Porto, não é? Um grupo, eu acho que é o grupo que tem estudado mais este caso. Uma das formas, também nos anos 50 e 40, se eu não me engano, se a memória não me falha, de combate à tinha, não é? Aquele problema do cabelo, era submeter as crianças a raio-x. E o raio-x, digamos, dava cabo da tinha. Claro que essas pessoas ainda hoje têm problemas de saúde porque foram submetidos a doses
bastante elevadas de raio-x. E há um grupo da Universidade do Porto que tem vindo a seguir essas pessoas. Algumas dessas pessoas desenvolveram cancro, etc, etc, etc. Portanto, naquela altura era considerado um tratamento e podia fazer eficaz. sentido. E hoje em dia percebemos que não. Percebemos que não. Portanto, isto tudo evolui, não é? Os jornalistas de ciência, neste mar de informação e contra-informação, ou de informação para um lado ou para o outro, têm um trabalho gigantesco, porque não só tem que reportar o que é que está a acontecer, mas em primeiro lugar tem que entender e em segundo lugar tem que explicar aos pobres mortais, como nós, que não temos todos os instrumentos para perceber o que é que está a passar. Sim, o jornalista de ciência, a primeira regra de um jornalista de ciência é perceber aquilo que o cientista lhe está a dizer, não é? O meu editor, que era o José Vítor Malheiros, quando eu entrei para o Público em 1989, o José Vítor Malheiros dizia sempre: tu não escreves nada que não percebes. Ou seja, quantas vezes é preciso perguntar? As vezes que forem necessárias. Muitas vezes passei horas a tentar perguntar se não percebi, desculpe, era capaz de explicar outra vez. Devem ter sido diálogos épicos. Épicos, alguns deles épicos, porque pela simples razão de que nós, digamos, enquanto eu não perceber aquilo, mas não posso explicar de uma forma mais simples, mas como é que isso se passa exatamente? Ou seja, e os cientistas, digamos, e agradeço a muitos deles tinham a paciência de me explicar aquilo para que eu depois pudesse eventualmente transformar numa linguagem mais simples. Esse é o papel dos jornalistas de ciência, tentar transformar a linguagem científica numa linguagem mais simples. Eu, por exemplo, dou sempre um exemplo, que é, as pessoas podem não têm esta noção, mas entre 1990, quando o Público começou, e 1995, 96, na secção de ciência, nós não escrevíamos a palavra internet. Não existia. Nós escrevíamos internet, mas dizíamos internet, uma rede informática que liga computadores a instituições militares e universidades no mundo inteiro. E eu sei esta frase de cor porque eu escrevi dezenas de vezes. Sempre. Internet, uma rede informática que liga computadores em universidades e instituições militares no mundo inteiro. Para que alguém que não soubesse o que era internet... Era obrigatório, quer dizer, internet, agora todos nós dizemos internet, está explicado o que é, já entrou na linguagem comum. Não é? Enquanto não entra na linguagem comum, eu tenho que sistematicamente conseguir explicar o que é. E às vezes... E a tentativa é fazer isto numa frase o mais curta possível, não é? E essa não é nada fácil. Ou seja, e portanto a ideia, nós, por exemplo, outro exemplo que nós damos muitas vezes é a questão das mitocôndrias, não é? Mitocôndrias são as baterias das células. Pronto. Ou seja, porquê? Porque é aquela parte da célula que é responsável pela energia da célula. E portanto nós podemos dizer que são as baterias da célula, mas são umas pilhas. Não são umas pilhas. São uma espécie de baterias das células. E isso é preciso que as pessoas... É a clara do ovo. É aquilo que está à volta do núcleo. É preciso que a pessoas perceba isso. E, portanto, quando nós explicamos um conceito mais complicado, é preciso que o cientista nos explique esse conceito, não é? Se nós não o percebermos, e depois é preciso... O que é que são células estaminais? Células estaminais são células que têm o potencial de se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Esta era a coisa que nós punhamos a seguir, as células estaminais. Portanto, ou seja, são aquelas que são as células iniciais e, portanto, umas transformam-se em músculo do coração, as outras transformam-se em pele, as outras transformam-se em retina, as outras transformam-se em cabelo. E quantos resmungos levaste tu de cientistas ortodoxos que não toleravam a tua maneira de simplificar a informação? Não, às vezes os diálogos demoravam algum tempo, não é? Nunca tive assim nenhuma do género, António Granado, você não percebeu nada do que eu lhe expliquei ou falou sobre este tema do qual eu sou o super especialista e de facto muitos deles são essas fontes. Sim. E dizem que frustração aquilo que apareceu. Eu nunca tive, eu acho que eu tentava sempre ser o mais claro possível naquilo que coisa. Às vezes cometi alguns erros, sim, não tenho dúvida nenhuma, cometi alguns erros nunca mais me esqueci, não é? Eu por volta de um dos piores erros que eu cometi, que tem a ver com pressão do tempo. Foi uma pressão de tempo, eu tinha que escrever aquilo naquele dia. Por volta de 1996, 97, eu não consigo dizer bem a data, 98 talvez, o Lancet publicou um artigo científico sobre um estudo que foi feito na Escócia e que revelou que 10% das amniocenteses
resultavam em aborto. 10% das amniocenteses. E eu estava no Lancet. Um valor assustador. Exato. Aquilo estava no Lancet e eu escrevi. Passado 2 dias, recebi um telefonema de uma pessoa cujo nome também nunca mais me esqueci, chamada Purificação Tavares. Do Centro Genético do Porto. Exatamente. A dizer: António Granado, fala Purificação Tavares, e eu venho falar consigo sobre o artigo que você escreveu sobre a amniocentese. Você deu cabo disto. Eu li o artigo no Lancet. Quando eu li o seu artigo, eu fiquei mesmo muito, muito chateada consigo, porque desde que o artigo foi publicado no Público até hoje, cancelaram 80 amniocenteses em 2 dias. Subiu o medo. E eu fiquei muito chateada porque eu achei que você tinha confundido Não tinha 10% com 1%. Porque o que dizem... Que é a taxa real. A regra da Organização Mundial de Saúde é que diz que mais do que 0,5% é um problema. Portanto, 10% são 20 vezes mais a taxa que a Organização Mundial de Saúde autoriza. Essas clínicas são talhos e deviam estar todas fechadas, e o Lancet não devia ter publicado esse artigo, e você não devia ter escrito sobre o artigo sem falar com alguém que percebesse o assunto. O artigo é uma vergonha. Mas o artigo dizia isso. O artigo dizia exatamente o que eu escrevi, só que o artigo depois foi retirado. Houve um protesto, inclusivamente, das associações médicas de ginecologia e obstetrícia europeias, dizendo que o artigo era um problema. Ou seja, aquilo não é um artigo. Se aquilo aconteceu mesmo, o que ela dizia é: António Granado, se isto aconteceu mesmo, isto é um caso de polícia. Isto não é um caso do Lancet, isto é um caso de polícia. Não pode acontecer isto. Portanto, você devia ter tido cuidado. Portanto, eu fiquei... ou seja, eu escrevi com base naquilo que o Lancet tinha escrito. Tudo o que eu escrevi estava bem, mas eu fiquei sempre com este problema. Portanto, de consciência. Tu percebeste o impacto que Sim. aquilo que tu fizeste, tu amplificaste no completamente. fundo. Amplifiquei um estudo que era um estudo que estava mal feito, ou um estudo que não fazia qualquer sentido, não é? Coisa que... para uma clínica ter 10%, a média de abortos provocados por amniocentese numa clínica das clínicas de Escócia serem deste nível, havia um problema gravíssimo, não é? E, portanto, eu não percebi, achei que o artigo, como era do Lancet, estava tudo bem, e muitas vezes é isto que os jornalistas de ciência... E provavelmente esse número de 10% a ti chamou-te desde logo a atenção, disse: eu tenho que escrever sobre isto. Obviamente, tenho que escrever sobre isto. Eu não sabia os números que depois vim a saber, os tais 0,5% da Organização Mundial de Saúde, e escrevi. Mas é um erro meu, não é? Penitencio-me por esse erro. Ainda hoje me lembro desse telefonema. Ela depois diz: eu vou escrever uma carta ao diretor do Público. Eu disse: com certeza, faça isso. Eu vou escrever uma carta ao diretor do Público, porque isto é preciso ter muito cuidado com isto. Isto não pode ser feito, etc, etc, etc. E eu nunca mais me esqueci deste caso. Ou seja, é preciso perguntar a quem sabe. Os mesmos estudos, é esta questão, mesmo os estudos científicos podem ter problemas que eu não deteto à primeira vista, não é? Que um leigo não detecta à primeira vista. Pode ser escrito, pode ser a capa da Nature, que é outra revista científica muito conceituada, ou a capa da Science, mas está mal feito e eu não consigo detectar o problema. O jornalista não consegue detectar o pormenor do problema, ou seja, eu tenho que mostrar o artigo a alguém ver esse artigo, comentar o artigo, perceber se aquilo faz sentido ou não faz, e nós eventualmente escrevermos depois, não é? Os jornalistas precisam deste contacto com as fontes, não é só com a fonte primária do artigo, é também perceber... Ir a fazer a verificação. Fazer alguma verificação sobre o artigo, não é só publicar porque alguém disse, não é? Porque isso então, muitas vezes essa é a desculpa dos jornalistas. Isto já estava escrito não sei onde. Parece que morreu o José Augusto de França. Morreu? Então vou escrever. Mas quem é que disse? Parece que houve um jornal que disse que ele morreu, então eu escrevo também. De resto, os jornais passam a vida a matar pessoas, não é? Quer dizer, quem morreu agora, o arquiteto Gonçalo Ribartelos, não é? Que também já tinha morrido no ano passado, não é? Porque no dia de anos dele houve um amigo que telefonou para o Observador a dizer que ele tinha morrido, e o Observador publicou. E não confirmou. Os jornais todos, e os órgãos de comunicação social todos vão atrás de um outro. Portanto, a não confirmação, isto não é fazer jornalismo. O jornalismo é confirmar as informações que nós vamos publicar e confirmar da melhor maneira possível. Tu trabalhaste numa das mais luxuosas secções de ciência do país, provavelmente da mais luxuosa.
Olha, dentro da redação, como é o escrutínio entre os jornalistas destes temas e exatamente desses erros e das incapacidades? Eu digo sinceramente que dentro da secção de ciência do público havia um escrutínio enorme aos artigos que nós escrevíamos, não é? Tanto pela parte do José Vítor Malheiros como pela parte dos sucessivos editores. Não é? Nós tivemos um bom mestre, esse mestre ensinou-nos como é que se faz e nós repetimos as receitas do mestre, ou seja, é preciso ver, é preciso verificar. Não se tem a certeza absoluta, não se publica. Ele dizia-me sempre, tens a certeza absoluta? Publicamos. Não tens a certeza absoluta? Não publicamos. E ficava a olhar para mim. É isto. Isso é muito uma simples. escola dura. Fontes. Nunca escrevi a palavra fontes. Nunca escrevi, António. Se tu tens a certeza absoluta que o Primeiro-Ministro vai ser demitido, tu escreves: o Presidente da República demitirá hoje à tarde o Primeiro-Ministro numa reunião que terá com ele às 3 horas da tarde. E assim, o Primeiro-Ministro vai ser demitido por isto e por isto e por isto e por isto. Qual fonte próxima de Belém? Tu tens a certeza absoluta, escreves. Não tens, não escreves. A questão da utilização das fontes sistematicamente como muleta, não é? Que é uma coisa que me chateia também, são as fontes anónimas, como tu sabes. As fontes anónimas chateiam-me imenso, porque as fontes anónimas, às vezes as fontes anónimas, é dado o anonimato faz todo o sentido quando o anonimato é dado por uma questão de proteção da pessoa. Até ou seja, de risco de vida, por exemplo. Eu estou a dar factos, eu dou uma informação. Não é? Vamos supor, informação que a fonte do BES deu ao Pedro Coelho para o trabalho A Ruína. Faz todo o sentido proteger essa fonte. Há um relatório que é passado de dentro do BES para o Pedro Coelho, é o que me parece, eu já não me lembro se a fonte era do BES, se era do Banco de Portugal, já não me lembro, mas acho que é do BES. A informação chega lá, ele pega e publica. Ele pega na informação e a informação é credível, é digna, ele não tem hipótese de ele pega, o Pedro Coelho faz uma reportagem na SIC, a reportagem A Ruína é baseada também em imensas, nessa fonte principal que é uma fonte anónima, mas a fonte está a transmitir factos, está aqui o relatório e eu estou a proteger essa fonte porque ele me entregou não opinião, não especulação. Não opinião não faz qualquer sentido, ou seja, que é sistematicamente dizer uma fonte do PSD disse que e depois insulta o Primeiro-Ministro ou insulta um ministro, ou uma fonte anónima que desmente uma manchete. O Público publica uma manchete e depois diz assim: contactado o gabinete do Primeiro-Ministro, uma fonte do gabinete do Primeiro-Ministro desmentiu a manchete do Público. A manchete do Público não pode ser desmentida por uma fonte anónima. Tenho muita pena. O jornalista que autoriza uma fonte anónima a desmentir uma manchete do Público não está a fazer jornalismo. Ou o contrário, eu estou a dizer o Público, mas posso dizer o contrário, uma fonte anónima que desmente uma manchete da RTP ou que desmente uma manchete da SIC. Se a SIC fez aquela manchete, fez aquela reportagem, não é uma fonte anónima que desmente, a SIC fez. Há fontes identificadas que dão uma cara. É preciso que alguém identificado desminta claramente aquela informação. E diga, esta notícia não é verdadeira. Falsa. Tu escreveste sobre a pandemia, sei pouco sobre pandemias e por isso não as comento. É uma declaração arriscada, está toda a gente a comentar a pandemia. Sim, mas eu não sei nada sobre pandemias. Todos, neste momento, especialistas, epidemiologistas e virologistas. Até matemáticos. Somos todos, temos a cátedra disso. Não faz nenhum sentido, eu acho que é preciso ter muito cuidado. Não é? Eu escrevi esse post a propósito de dizer que... Está no teu Facebook? Sim, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que a epidemiologia não é matemática, não é? É por causa disso. Não é porque toda a gente... Referias-te aos estudos iniciais em que os matemáticos fizeram algumas contas e que davam números absurdos. Portanto, ou seja, o que eu acho é que cada macaco no seu galho, não é? E isso muitas vezes acontece nos comentários televisivos, não é? Faz-me alguma impressão, não só televisivos, mas principalmente televisivos, que é os tudólogos, não é? Os tudólogos são aqueles tipos que vão lá e comentam absolutamente qualquer coisa. E, portanto... pandemia, comentam, a seguir a equipa, a Seleção Nacional de Futebol e a forma como o engenheiro montou a Seleção Nacional, comentam também, e a seguir comentam também. Tens alguma pista para perceber porque é que os tudólogos têm este tempo de antena? Os tudólogos têm este tempo de antena porque dão audiências. Não é? Dão audiências porque muitas redações desistiram
de fazer jornalismo. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não é? Porque se eu estivesse a fazer jornalismo, eu estaria a contar factos. Não teria lá pessoas a comentar e a dar as suas próprias opiniões. Eles enchem o espaço, no fundo, ocupam o espaço. Enchem o espaço e muitas vezes, não é? Basta ir ao YouTube e procurar alguns vídeos dos mais famosos comentadores da praça, onde há vídeos inteiros de 5 minutos de afirmações todas falsas. Todas falsas. O governo vai fazer isto, não sei o que mais. Eu já tenho informações que isto vai ser mudado. E é tudo mentira. Nada aconteceu. E são vídeos que demoram tipo 5 minutos. Afirmações do adivinho do Jornal da Noite da SIC. E o adivinho do Jornal da Noite da SIC adivinha coisas. Do Jornal da Noite de domingo. Adivinha coisas. E temos, de facto, em todos os canais, temos adivinhos de várias áreas. Em todos os canais temos esses adivinhos, temos pessoas que têm ligações clarissimamente a partidos políticos, a fações, a não sei o quê, e que são, digamos assim, apresentados como especialistas numa área. Não, especialista numa área é aquele que só comenta sobre essa área. O Graça Dias, não é? O virologista que aparece na RTP. Que comenta na RTP, eu nunca ouvi. Mas nota-se que ele sabe do que fala. Sim, claro. Eu nunca ouvi comentar futebol. Ou seja, ele vai lá para comentar exatamente aquilo que sabe. E ele sabe daquilo. E, aliás, o António Guerreiro, no Público falava da entrevista do Sobrinho Simões, não é? Das 19 vezes que o Sobrinho Simões respondeu ao público, não sei. Isso só está ao alcance dos que sabem muito, não é? Só estão ao alcance, quer dizer, só sei que nada sei, ou seja, não sei. Não sei. Ele disse 19 vezes, o António Guerreiro contou, ele disse 19 vezes não sei. Um cientista deve responder assim, não sei, sobre esse assunto, não sei, não lhe sei responder. E ele sabe tanto. Não saber, e ele sabe imenso. E, portanto, isso, digamos, distingue os verdadeiros cientistas dos estudólogos. Olha, como é que se têm portado os jornalistas de ciência na cobertura da parte científica da pandemia? Eu acho que se tem importado relativamente bem. Eu acho que a parte da ciência se tem portado relativamente bem. Esta pandemia veio trazer uma série de questões, não é? Uma delas é que a ciência se está a fazer, não é? Nós estamos a ver a ciência a fazer-se, não é? E portanto, é sempre difícil isso. Mas e isso é maravilhoso, por um lado, por outro lado gera essa tensão. A parte dos artigos científicos, o que se tem publicado do ponto de vista da ciência, eu acho que é muito interessante. Acho que é muito interessante, acho que normalmente os jornalistas têm conseguido explicar isso. Evidentemente que há algumas questões que se levantaram ao nível de todos os países. Há um estudo muito interessante que foi publicado numa revista científica agora mesmo, numa revista científica chamada Journal of Science Communication, que é sobre a comunicação da pandemia numa série de países, em 11 países diferentes. Como é que a pandemia foi comunicada em 11 países diferentes? Austrália, Canadá, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, México, Reino Unido e uma série de outros seremos países. Muito diferentes de nós, portanto. Não, é sempre, e as fases foram sempre as mesmas. Eles dizem que a fase 1 foi a altura quando começou o aumento das preocupações, etc., higiene, distanciamento social, etc. Depois uma fase 2 que se passou em todos os países, que é todos os países falaram do achatar a curva, não é? Uhum. Em todos os países falou de achatar a curva. Ficou na nossa memória. O que é preciso é achatar a curva e depois a questão do confinamento. Na fase do confinamento começou-se a falar mais da economia, dos efeitos de uma segunda vaga, etc. E depois na fase 4 já a questão de haverá ou não haverá um novo normal, etc. E todos os países, é muito engraçado o estudo, porque fizeram este círculo. Fizeram isto com alturas diferentes, não é? Em alturas diferentes. Os cientistas tornaram-se claramente, dizem eles no artigo, tornaram-se estrelas, principalmente na primeira fase da pandemia, foram chamados para comentar. Apareceram de resto em Portugal também fontes novas que não faziam parte da constelação normal das fontes, que é quem é este... Saúde pública, não é? Médicos de saúde pública, médicos relacionados com as questões
Apareceram os pneumologistas também, com grande força. Portanto, epidemiologistas também começaram a aparecer, porque a epidemiologia é uma ciência. Mas essa foi uma boa notícia, porque essas fontes apareceram para falar do que sabem e para nos dar a nós, a opinião pública, um olhar que foi relevante para nós, nomeadamente na questão da gestão do risco, quando no início nós não sabíamos muito bem até como nos comportarmos, até como fazer para nos protegermos. Esta questão da comunicação do risco é uma área muito, muito interessante. O que eles dizem também, os debates foram todos iguais. Primeiro o debate houve debate sobre o grau de confinamento, até que ponto é que devemos ir. Depois houve um debate enorme também em todos os países sobre as estatísticas e as previsões matemáticas. Todos os países também tiveram matemáticos a fazer previsões completamente astronómicas. A questão do uso de máscaras também foi uma controvérsia também. O uso de máscaras, sim ou não, em todos os países onde isto se passou, houve esse debate. Já agora a resposta certa agora é sim, usa máscara. Sim, usa máscara. Para ficar, está resolvida a questão, é mesmo para usar. E também houve um enorme debate nos vários países sobre uma coisa que aqui falhou também claramente e que também falhou noutros países. Estamos a falar de países democráticos, que é a questão da tecnologia e da privacidade, não é? Da instalação das apps, etc. O stay aí, Covid e por aí fora. Exatamente. Em todos os países houve esta coisa, se isto não seria seguir as pessoas, etc., a privacidade. Portanto, em muitos destes países houve esta discussão e depois também houve a questão das teorias da conspiração, não é? De que isto, ou seja, em todos os países, nas redes sociais, apareceram estas histórias das teorias da conspiração, e o que eles dizem como conclusões principais deste artigo é que a confiança na ciência subiu e foi evidente no início, foi mais presença de cientistas nos média e mais credibilidade. Portanto, ou seja, isso foi claríssimo e depois decresceu depois do confinamento. Ou seja, depois do confinamento as pessoas começaram a discutir mais a questão dos impactos sociais, as máscaras, os mídia começaram a apresentar os cientistas divididos, ou seja, enquanto no princípio havia um consenso praticamente generalizado dos cientistas, os cientistas dos dois lados da barricada. As receitas começaram a dividir-se. Até mesmo em casos em que isto já aconteceu várias vezes, os mídias muitas vezes fazem isto, que é colocar no mesmo prato da balança aqueles que estão do lado da ciência e aqueles que apenas especulam, ou seja, e isso faz com que as pessoas comecem a duvidar. Mas também houve um cientista, mas também houve um cientista que disse não sei o quê. Ou arranja-me aí um contraditório, alguém que contradiga. Exatamente, e isso foi o que aconteceu, quer dizer, como tu sabes, esse foi aquilo que ainda estamos hoje a pagar, não é? Esse cientista, arranja-me aí um que contradiga, é o Andrew Wakefield, não é? Com a história da vacina tríplice no Reino Unido, não é? A vacina tríplice no Reino Unido que causava autismo, não é? Esse tal Andrew Wakefield escreveu um artigo dizendo que a vacina causava autismo, com 6 casos, não é? 6 casos, o artigo científico estava cheio de problemas, o artigo científico foi considerado uma fraude, ele foi proibido de exercer medicina, foi expulso da ordem dos médicos, etc. Mas o facto é que esse artigo ficou, e ainda hoje as pessoas discutem a questão das vacinas e da segurança com base nisso, a propósito de um artigo que é falso, mas durante anos, aliás há imensos artigos científicos sobre isso, durante anos os mídia britânicos, cada vez que se falava de vacinas, arranja-me lá um gajo que diga mal das vacinas, não é? Está tudo a dizer bem desta vacina, arranja-me aí um tipo que diga mal. Portanto, arranjar o contraponto, quer dizer, que é uma coisa que nós achamos completamente absurdo quando se fala de a Terra plana, para voltarmos à conversa de há bocado. Quando fala da Terra plana, eu disse, a Terra é redonda, eu não vou chamar um cientista que diga Terra redonda, mas já não achamos, quer dizer, nas vacinas é a mesma coisa, 99,999% dos cientistas dizem uma coisa, e sim, há uns malucos que dizem que as vacinas só causam problemas, ou o 5G, ou as alterações climáticas. As alterações climáticas não existem, mas 99,9%, e portanto, arranja-me um tipo que acha que as alterações climáticas não existem. E portanto, digamos, eu acho que o jornalismo deve apresentar os dois lados da questão, quando os dois lados das questões têm efetivamente peso. Posso eu entrevistar 1000 pessoas para um artigo, para poder entrevistar 999
que digam... Portanto, no fundo, manteres o peso. Manter um peso, ou seja, se a pessoa tem uma ideia que é completamente fora daquilo que a comunidade científica está estabelecido dentro da comunidade científica, quer dizer, faz sentido António, estar a ouvi-lo. mas quanto mais louca for a ideia, parece que pega fogo. Sim, é verdade. E esse é o segredo das fake news, no fundo. Que é algo binário, completamente absurdo, que ninguém acredita, mas muito fácil de explicar. Se eu disser que a Covid não existe, provavelmente tenho não sei quantos seguidores. Sim, senhora, ele é que tem razão, porque isto não existe. Não, eu acho que esta questão dos factos alternativos, não é? Que isso não existe, não é? Os factos são factos. Não há factos alternativos. A expressão é maravilhosa. Sim, factos alternativos. Factos alternativos não faz sentido absolutamente nenhum. Mas as pessoas entraram nesta questão e também, às vezes, ajudados por algum apoio político, não é? Quer dizer, o Trump nos Estados Unidos é um dos casos, não é? Dizer, epá, ele perde por 7 milhões de votos e ainda está a discutir. Aliás, há uma discussão enorme agora se ele sai ou não sai, não é? Se ele se barrica ou não se barrica dentro da Casa Branca. Estou-me a rir, mas isso não tem piada nenhuma. Pois, mas, ou seja, não tem piada nenhuma, mas a verdade é que digamos, as pessoas convencem-se de uma coisa e dizem, não, mas isso não foi exatamente assim, o que eu fui fraude. Pá, não há nenhum Estado com um Supremo Tribunal com 6 juízes conservadores e 3 democratas, digamos, o Tribunal Federal Norte-Americano, o Supremo Tribunal, decidiu que não houve fraude absolutamente nenhuma, nem sequer, digamos, não tem sequer mérito para ser julgado, ou seja, estes casos não têm ponto. Nem vestígio tem. Nem vestígio então, tem. O que é que explica este segredo? Trump ganha a primeira eleição com base numa realidade alternativa, se não queremos falar de factos, depois os eleitores escolheram. E, de facto, desta vez também não perdeu assim por muito. Sim, perde por 7 milhões, mas tem a maior votação de sempre de um candidato derrotado. Isso não há dúvida absolutamente. Como é que a mentira se consegue aguentar de tal maneira? O que eu acho é que quando a pessoa tem muito poder, não é? Tem o poder de chegar até e quando nós damos voz, quando essa pessoa, não é possível cortar o pio ao Presidente dos Estados Unidos. Os americanos fizeram isso depois das eleições, 2 cadeias de televisão cortaram a palavra ao Presidente, ele continua a falar, mas... Sim, mas o que eu estou a dizer, é muito difícil cortar o pio ao Presidente. Portanto, o Presidente faz uma conferência de imprensa, temos que lá ir. Portanto, se o Presidente diz coisas completamente disparatadas, aliás, viam-lo a dizer, porque não uma injeção, não é? Ele a falar, de desinfetante. A olhar para desinfetante, uma injeção de desinfetante. Isto funciona? Isto funciona, se calhar é uma coisa que até pode funcionar. Portanto, ele disse coisas absolutamente absurdas, mas que é muito difícil cortar o pio ao Presidente. Já não é tão difícil cortar o pio a pessoas que não têm credibilidade e que não têm a visibilidade de um Presidente. E muitas vezes os mídias dão espaço demais a pessoas que não têm credibilidade ou que falam sobre temas sobre os quais não têm saber, não é? Não têm conhecimento suficiente para falar sobre esses temas. E isso também, muitas vezes, transporta essas pessoas para um nível de visibilidade pública e aparecem como especialistas de coisas que efetivamente não são. E, portanto, baixa o escrutínio. Sim, baixou completamente. Olha, como é que tu vês os fenómenos como jornalistas pela verdade no espaço público? Acho que nem devemos falar sobre isso, sinceramente. Muito bem, está arrumado o assunto. Não falamos sobre o tema. Não falamos sobre o tema, porque quer dizer, tem lá jornalistas, há lá pessoas com carreira profissional. Se não há, estamos a falar de quê? Muito bem, está arrumado a questão dos jornalistas pela verdade. Os jornalistas de verdade usam uma coisinha, uma grelha chamada critérios editoriais. Uns estão escritos, outros mais ou menos escritos. No fundo, o que é importante para nós, mais próximo, mais relevante, mais atual. E esses critérios continuam a valer no tempo das redes sociais. Sim, continuam sendo que nós falamos nisso aqui na faculdade, quando ensinamos isso, falamos de valores notícia, não é? São esses valores notícia, proximidade, etc. Mas há uma série de valores notícia novos, não é? Que também, digamos... O que é que começa a aparecer? Um dos valores notícia que está definido num artigo que já tem para aí 10 anos é o valor de notícia da partilha. A partilha tornou-se um valor notícia. Quantas vezes isto pode ser partilhado? Não. Isto tem potencialidade para ser partilhado? Então... Um clickbait. Sim, ou seja, então isso também é um valor notícia. Ou seja, para os órgãos de comunicação social, às vezes determinados temas
podem servir como forma de impulsionar os acessos ao site. Por exemplo, nós aqui assim em 2019 houve uma aluna que fez aqui um trabalho muito interessante de mestrado sobre os alertas de telemóvel dos órgãos de comunicação social. E ela estudou aquelas notificações as notificações que nós temos a dizer aconteceu qualquer coisa. Exato, ela estudou as aqui. notificações dos 5 principais diários portugueses durante um mês. Isso é interessante, muito interessante. Apenas durante um mês. Aquilo deu 3.000 e tal notificações. E então, o que é que ela concluiu? Observador, Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e Correio da Manhã. E uma das coisas extremamente interessantes que ela conclui no trabalho é que a maioria das notificações, ou se não é a maioria, é 45% das notificações, já não consigo dizer os números, é que não são notícias. Portanto, metade quase são chamadas de atenção para coisas que vão acontecer. Ou seja, leia o nosso artigo não sei o que mais, no próximo fim de semana não sei o que mais. Ou seja, as notificações servem muitas vezes para fazer marketing. É um chamariz. Muitas vezes as notificações não têm informação lá dentro, não é? Ou seja, são informações que são só cliques, não é? Por exemplo, golo no Porto Passos de Ferreira. Está escutada. E portanto eu tenho que carregar, eu tenho que saber. Não, eu tenho que saber, tenho que clicar no link para saber quem marcou o golo, não é? Porque se eu digo golo no Porto Passos de Ferreira, pode ter sido do Passos de Ferreira ou do Porto, não é? Portanto, esse tipo de notificações só, quer dizer, que acabam por não ser notificações. E a maioria, e muitas vezes, e depois também um fenómeno que ela também nota, que é um fenómeno de copycat, não é? De copiar. Porque aqueles também fazem, eu também faço. Ou seja, e às vezes as notificações são completamente absurdas. Para mim, uma breaking news, quer dizer, para nós, acho eu que para ti também, ou seja, breaking news é realmente uma notícia que vale a pena eu interromper e que muda a nossa vida para olhar para um telemóvel, não é? Marega não joga no próximo domingo. Quer dizer, Marega não joga no próximo domingo. É uma informação fraca. Ainda bem. Ou então, sorteio da Taça de Portugal no próximo sábado. Ou Benfica joga com Vila Franquense no próximo jogo da Taça de Portugal. Ditou o sorteio. Aliás, nós, no momento em que estamos a gravar, e não no momento em que as pessoas vão estar a ouvir, hoje é um dia de uma notícia dessas, porque as autoridades europeias acabam de aprovar a primeira vacina de Covid para a Europa. Essa é uma notícia de breaking news. É uma notícia de breaking news, sendo que, digamos, no conceito mesmo, mais conservador de breaking news... Nem chegavas a ela. Quer dizer... Eu percebo que sim, porque toda a gente está à espera da vacina e da aprovação, mas é expectável. Portanto, a verdadeira notícia era a descoberta aqui há uns meses. A verdadeira notícia é uma coisa que nós não estamos à espera, não é? Quer dizer, ou seja, uma morte de alguém, ou um tremor de terra, uma notícia que realmente nós não estamos a saber. Já se sabia, quer dizer, se não era hoje era amanhã, se não era amanhã era depois. E portanto isso deveria baixar na escala. Ou seja, deveria baixar na escala, mas eu acho que sim, que merece uma notificação, digamos. Essa merece uma notificação, mas muitas das breaking news, das notificações, eram notificações que não têm qualquer... sentido. Olha, estamos a fechar os órgãos de comunicação social clássicos. Hoje estão a alimentar-se das redes sociais, nem sempre com um filtro muito apertado, e depois vemos notícias na televisão como a história do New York Times, que publica em primeira página a festa do Avante do PCP, que obviamente era mentira. Sim. Era uma montagem que alguém fez, que pôs na net a circular, e que era o New York Times, um dos melhores, quiçá o melhor jornalista, o melhor jornal do mundo, a publicar uma história sobre Portugal e sobre um encontro de um partido político. Não, aquilo, quer dizer, foi um erro, foi um erro de que eles penitenciaram o canal de televisão que fez isso, penitenciou-se. Eles perceberam rapidamente. Imediatamente, eles penitenciou-se imediatamente a seguir. E ainda durante esse jornal. Eu digo isto muitas vezes, eu acho que o que tem faltado nos órgãos de comunicação social portugueses nos últimos tempos, parece-me que há uma falha enorme, mas essa falha vem dos jornalistas, mas essa falha vem muito, muito, muito dos editores
e dos responsáveis E esse é o editoriais. trabalho dos editores. Sim, esse é um trabalho dos editores. O editor não pode deixar escapar uma coisa dessas. Quando nós vemos um erro gravíssimo num órgão de comunicação social, as pessoas têm às vezes a ideia de que isto está tudo manipulado, o não sei quantos fez de propósito para pôr isto, não sei o que mais. Muitas vezes a resposta é muito mais simples do que isso. Não, o jornalista é burro. Foi por falta de jeito. Foi burro, ele nem sabia. E, portanto, o editor deixou passar porque também não sabia e, portanto, não há nenhuma teoria da conspiração para fazer... Há um azar dos távoras. É um azar dos távoras e é o não fazer jornalismo. Que se eu fizer jornalismo, se eu verificar as informações cuidadosamente, demorar mais algum tempo, se não tenho esta informação agora, vou pensar em publicá-la. No campo da saúde isso acontece muitíssimas vezes, ou seja, esta informação é segura ou não é segura? Tenho esta informação... Mas depois há ali o órgão de comunicação social ali ao lado que já está a dar. Sim, mas é isso. Mas o problema é que eu acho que nós temos que segurar essa informação. Eu acho que a credibilidade do jornalista é o seu bem mais precioso, não é? Eu costumo dizer isto aos meus alunos. O bem mais precioso que vocês têm é o vosso nome profissional. Não importa que os outros não queiram preservar o seu nome profissional, vocês têm que o preservar a todo custo. E, portanto, sim, custa muito todos os outros darem e nós não darmos. Custa muito, mas eu não tenho a certeza. Eu vou dar um exemplo de uma coisa de uma notícia que me lembro perfeitamente disto, porque eu estava no online do Público e houve um avião que saiu da pista no aeroporto de Barajas. Foi o maior acidente aéreo de sempre na história de Espanha. E as autoridades disseram, não sei que acidente, disseram pelo menos 5 mortos. Ou 5 mortos. O El Mundo, desde os 10 minutos depois do acidente, pôs mais de 250 mortos, ou assim o número. Era o único jornal do mundo a dizer mais de 250 mortos. E nós na redação dissemos, e agora? E agora deixamos estar. Os números oficiais são estes, é deixar estar. E depois passou para 12, e depois passou para 14, e depois morreram todas as pessoas a bordo do avião. O El Mundo tinha razão desde o início. Como é que o El Mundo conseguiu esta notícia? Não sei. Provavelmente porque a mulher de um jornalista do El Mundo foi dos primeiros socorristas a chegar lá e viu que aquilo não havia, que estava toda a gente morta, e telefonou ao marido e disse, eu estou aqui, e o marido confiou naquela fonte, mas os outros órgãos de comunicação social, enquanto não conseguem confirmar, têm que se manter com os números que têm. Conseguiram lá meter alguém, conseguiram alguma informação, o El País manteve os números, e ninguém foi dizer, o El Mundo, segundo o El Mundo parece que são 300 mortos, ou 200 e tal. Não! É manter a informação. Enquanto eu não conseguir confirmar a informação, eu não a publico. Morreu o Gonçalo Ribeiro Teles. Consigo confirmar a morte do Gonçalo Ribeiro Teles ou não consigo confirmar? Se não consigo confirmar, mas parece que já não sei quem deu. Não quer saber? Eu não quero saber que outros órgãos de comunicação social tenham dado. Eu tenho que confirmar eu próprio. Digamos, o jornalista tem que ser um autenticador da informação. A autenticação da informação é o cerne da profissão jornalística, porque senão o jornalista passa a ser um comentador do Facebook, não é? Se eu não tiver que, digamos assim, autenticar nada, tudo o que aparece eu publico. Então pronto, é tudo o que aparece eu publico. Para isso não é preciso jornalista. Fechamos. Agora vem aí a bazuca europeia, os milhões que hão de para aí surgir. Se o Primeiro-Ministro te telefonar a dizer, António Granado, tem aqui o seu quinhão, uns bons milhões para investir, gastas onde o dinheiro? Eu acho que todo o dinheiro na educação é bem gasto, não é? Eu diria que a única maneira de mudar a sociedade é através da educação. Portanto, eu acho que o dinheiro eu gastaria na educação pública. Eu acho que seria a melhor maneira de gastar esses fundos, porque é a única maneira ou seja, como é que nós mudamos as pessoas? O Facebook pode pôr uns filtros e agora as fake news, não sei o quê. Não, as pessoas têm que conseguir
distinguir, têm que conseguir elas próprias distinguir o que é fake news do que não é fake news. Aquilo cheira mal ou não cheira mal. É literacia. Exato, é literacia. Eu acho que em todos os campos e também na matemática. Também, ou seja, é importantíssima a questão da educação, só assim é que as sociedades evoluem. Investir na educação, António Granado. No fundo, aumentar a literacia da sociedade para entendermos melhor este cada vez mais confuso e imprevisível mundo. Entre incertezas e dúvidas, o método científico provou outra vez que está na vanguarda do progresso humano. Mas, estranhamente, parecem crescer cada vez mais os adeptos das teorias da conspiração e das mentiras tão óbvias que até parece que a Terra não é redonda. Temos de falar sobre isso. Que tal continuar o diálogo na página perguntasimples.com? Até já.